Pai, a Tua presença, buscarmos, Pai, aquilo que verdadeiramente o Senhor tem para as nossas vidas. Então, tens liberdade de ministrar, tens liberdade, Senhor, de fazer, tens liberdade, Pai, de tocar em cada vida, em cada coração nessa noite, Pai. Nós nos rendemos ao Senhor, nós clamamos ao Senhor e nós te pedimos, fale conosco, Pai. Fale conosco nessa noite, toca nas nossas vidas, transforma, Pai, transforma corações, muda, Pai, a nossa história, Pai, traga cura para aquele que está precisando, traga, Senhor, libertação para aquele que está precisando, Senhor, toca, Senhor, com poder, com unção e com glória, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu coloco a minha vida diante do Senhor neste momento e peço, Pai, usa-me e capacita-me, Senhor, faça apenas um instrumento nas Tuas mãos, para que sejamos todos edificados, fortalecidos, abençoados pelo Senhor. E a igreja que crê, diga glória a Deus. Toma teu assento em nome de Jesus, amém? Amados, quando eu e você fomos criados, a Bíblia vai nos dizer que nós somos criados diga, imagem e semelhança de Deus. E Deus nos deu o livre-arbítrio. Amém? Diga, todos recebemos o livre-arbítrio de Deus. Só que quando o pecado entrou lá no Éden, a Bíblia vai nos ensinar que o pecado nos afastou da presença de Deus. Por isso que Deus envia Jesus Cristo para nos salvar, para nos resgatar, para que a gente não perecesse. Então, amados, eu e você precisamos entender uma coisa: quando nós abrimos o nosso coração para Jesus, quando nós recebemos Ele na nossa vida e declaramos que Ele é o nosso Senhor e Salvador, sabe o que nós estamos declarando? Nós estamos declarando assim: Senhor, eu estou abrindo mão do meu livre-arbítrio para viver a Tua vontade. Isso, amados, é abrir o coração e entregar a vida para Jesus. Não é o fato apenas de estar dentro de uma igreja, de falar de uma fé, não, é viver algo que a Bíblia nos ensina. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Logo já não sou eu quem? Diga, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Olha o que ele diz: e esse viver que agora tenho na carne. Por quê? Porque mesmo depois de nós entregarmos a nossa vida para Jesus, nós continuamos sendo carne. Guarda isso aí. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por... Amados, uma coisa eu quero que você entenda nessa noite: quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, é Cristo que agora está no controle. Amém? Isso, amados, é quando eu e você entendemos que nós abrimos mão. Não é agora eu que decido, é o Senhor. Agora a minha vida está nas mãos dele. Então agora quem tem o controle nas mãos não sou mais eu. Eu entreguei para Jesus e disse assim: agora controla, agora faz conforme a sua vontade. Isso, amados, é verdadeiramente nos entregarmos a Cristo. Isso, amados, é quando nós abrimos o nosso coração de verdade e deixamos Jesus fazer a sua vontade. Amém? Então, quando nós olhamos para o livro do profeta Ezequiel, que nós vemos falando, e aí, amados, nós vamos ser convidados a mergulhar, a andar em um rio. E como nós vimos, amados, esse rio é Jesus. É quando, amados, eu e você vamos nos entregar para aquele, como a Bíblia diz, que é a fonte de água viva. Diga, Jesus é a fonte de água viva. E agora eu quero que você entenda isso. Coloque para nós lá João 7,37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem, venha, e quem tem sede, venha a mim e beba. Verso próximo. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios. Olha para quem está perto assim: você crê? O detalhe, amados, tudo é se eu creio. Porque Jesus está dizendo:
do seu interior. Quer dizer, Jesus está dizendo assim, ó, se eu estiver dentro de você, eu vou fazer com que dentro de você flua um rio de água viva. Eu quero que você entenda isso nessa noite. É quando, amados, Jesus Cristo, Ele é o centro de todas as coisas da nossa vida. Amém? E quando Ele é o centro de todas as coisas da nossa vida, Ele vai fazer, porque Ele é a fonte. Amém? E por Ele ser a fonte, Ele vai fazer com que um rio flua de dentro de nós. Amém? E aí o próximo versículo vai nos dizer assim, ó. Isso Ele disse a respeito de quem? Do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido. Por isso que Jesus Cristo disse para os discípulos, fiquem, até que do alto vocês sejam revestidos de, diga, poder. Então, amados, como que eu e você vamos dizer que somos cristãos, se não somos revestidos do alto de poder? Se o Espírito de Deus, amados, Ele não repousa sobre a nossa vida. Nós vamos olhar, amados, em algumas passagens aqui do Novo Testamento, e a Bíblia vai dizer em alguns momentos que ele chegava e perguntava, vocês já receberam o Espírito Santo? E as pessoas, não, a gente só aceitou Jesus. Então, oravam para que as pessoas fossem cheias do Espírito. Por quê? Porque assim fluiria o rio de água viva dentro delas. O que eu e você precisamos entender, amados, é que se eu e você queremos realmente mergulhar no Senhor, o Espírito Santo precisa estar na nossa vida. O Espírito Santo precisa trabalhar na nossa vida. E aí, amados, eu e você vamos entender uma coisa. Caminhar com Jesus não vai ser uma tarefa fácil. Por quê? Porque nós vimos lá no primeiro dia que a água, quando era pelos tornozelos, é aquele processo da limpeza. Nós chegamos cheios de pecados, todo sujo, e a água começa a nos lavar. Aí o Senhor, Ele vai e nos convida para irmos um pouco mais além. E agora a água, ela dá pelos, e agora essa água pelos joelhos já começa a mostrar uma vida de alguém que começa a orar, de alguém que começa a se prostrar, de alguém que começa a se humilhar diante do Senhor, de alguém que começa a buscar a vontade de Deus. Amém? Parece bom? Amém. Diga, mas Deus tem mais. E é isso que nós precisamos entender, porque Deus sempre tem mais. E aí o texto que nós lemos vai dizer que Ele mede mais 500 metros. E aí Ele nos desafia. E agora você vai começar a entender, amados, isso. Ele nos desafia a avançarmos um pouco mais. Ele pergunta como que nós estamos? Não. Ele só diz assim, avança. Mas a pergunta é, e quando eu estou passando pela luta? E quando eu estou caminhando com Jesus, mas as batalhas se levantam? Quando eu venho e entrego a minha vida para Jesus Cristo, e parece que as lutas agora se tornaram maiores, o que é que Jesus diz? Avança. Coloca para nós lá, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Por isso não... Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Ele está dizendo que o nosso ser exterior, diga, a nossa carne, diga, um dia ela vai estar fraca e vai querer que eu e você venhamos desanimar, vai querer com que eu e você venhamos desistir, vai dizer assim, não está valendo a pena, porque a luta está muito grande, enquanto que Jesus é assim, ó, avança. A nossa carne vai dizer, desiste. Mas ele diz que o nosso ser exterior, ele se desgasta, mas o nosso ser interior, ele vai se renovar dia. Por que eu e você precisamos do Espírito Santo? Para sermos renovados pelo Senhor, para sermos fortalecidos por Deus, para que nós possamos entender, amados, que quanto mais o Senhor Ele está na nossa vida, mais fácil vai ser a caminhada, mesmo quando o caminho é difícil. Então nós vamos olhar para a dificuldade, nós vamos olhar para aquilo que o mundo vai dizer assim, não, mas está errado. E entenda uma coisa, amados, caminhar com Jesus é caminhar na contramão do mundo. Porque quando nós fizemos o certo, as pessoas dizem que estamos errados.
E aí muitas vezes essa pressão faz com que muitos recuem, enquanto que Jesus diz, vai além. Por isso que eu e você precisamos entender uma coisa, amados, agora não é a época de parar, agora não é a época de descansar, agora não é a época de dar um tempo, agora é uma época, amados, de avançar. Porque quando eu digo assim, eu vou dar um tempo na minha caminhada, eu vou dar um tempo na minha fé, eu vou dar um tempo na igreja, você começou a caminhar para trás. Porque aqui, amados, é onde a fé é alimentada. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então quando nós ouvimos, amados, automaticamente nós somos alimentados, nós somos fortalecidos. Quando nós unimos como corpo de Cristo, nós nos tornamos a igreja do Senhor. E aí, amados, eu e você precisamos entender isso. O nosso descanso não é aqui. A Bíblia vai nos dizer o quê? Que o nosso descanso é na glória, na eternidade. Mas enquanto que eu e você estivermos aqui, amados, o nosso processo é luta, é batalha, é provação. Por isso que nós precisamos entender, amados, parar não é opção. Porque se eu parar, simplesmente se eu parar, eu já comecei a regredir. Simplesmente. Eu vou dar um tempo, eu poderia vir no culto, mas eu não vou ir. Não, eu indo num culto só na semana tá bom. Não, um final de semana sim, outro não, tá bom. Não, eu vou ir só no culto de ceia, tomar ceia e já tá bom. Começou a regredir. A fé começou a enfraquecer. As lutas vão se tornar maiores. E o inimigo cada vez vai vir com mais força. Por isso, amados, que quando nós entendemos esse convite, e agora esse convite vai dizer que ele mediu mais 500 metros e disse assim, agora avança. E quando ele avançou, a água deu pela cintura. E agora eu quero que você entenda uma coisa, quem é que já caminhou no rio? Com água pela cintura? Nem todo mundo. Por quê? Porque caminhar num rio que tem correnteza com água pela cintura é muito difícil. Tu caminhar numa piscina, pode estar com água pelo pescoço, tu caminha, porque a água é parada. Mas quando tu vai para um camacuã, quem é que se anima a caminhar com água pela cintura no camacuã? Quantas pessoas já inventaram a fazer isso e acabaram se afogando? O que eu quero que você entenda, amados, é que caminhar com água pela cintura, tu acaba descobrindo que tu não tem o controle. Sabe por quê? Porque se tu vai caminhar a favor da correnteza, quando tu dá um passo achando que era só 50 centímetros, parece que aquilo foi 1 metro ou 2. E ainda mais se tem redemoinho. Aí parece que aquilo está te puxando mais rápido. Mas aí quando tu tenta caminhar contra a correnteza, tu dá um passo para frente, parece que o teu pé vem de ir para frente, parece que ele volta para trás, parece que tu não sai. E aí tu começa a entender que o esforço vai ser muito maior. Agora tu já não está mais tão no controle assim. E agora se tu quiser ir, tu vai ter que diminuir o teu passo e ir caminhando passinho curto, para a água não te levar para trás. O que eu quero que você entenda, amados, quando nós somos desafiados a caminhar nisso, é quando nós começamos a descobrir, o controle não está mais aqui. O controle precisa estar nas mãos do Senhor. É quando, amados, eu e você somos desafiados, amados, a entregar nas mãos do Senhor. Sabe qual é o perigo dessa fase? É olhar e dizer assim, isso está me dando medo. Eu não tenho controle. E quando eu não tenho controle, o que é mais fácil de fazer? Fugir. Aí eu vou dizer assim, eu vou desistir, eu vou abandonar, eu vou voltar para trás, eu vou querer sair fora. Por quê? Porque é mais fácil. O que é mais fácil? Desistir ou lutar? Desistir é mais fácil. Mas existe vitória na desistência? Esse é o detalhe, amados, quando nós começamos a entender que quantas vezes nós fomos desistindo na nossa vida. E aí olhamos e a nossa vida não avançou. E a gente pergunta, mas por que não está avançando? Porque eu estou desistindo. Porque ao invés de lutar, eu estou recuando. Ao invés de batalhar, eu estou dando um tempo. Eu estou apenas ficando parado.
E aí eu olho e parado, e as coisas estão tudo passando, e eu estou ficando para trás. Aí não tem como eu dizer assim, não pastor, eu não estou vindo na igreja, mas a minha fé está a mesma. Conversa. Porque muitas vezes, amados, em casa a gente faz de conta que ora, mas não ora. A gente faz de conta que busca Deus, mas não busca. E a gente, amados, muitas vezes esquece que a igreja é um corpo. E que se eu não estiver unido no corpo, eu estou sozinho. E sozinho, longe do corpo, eu estou para morrer. O que eu quero que você comece a entender, amados, nisso, é que o Senhor, Ele nos chama para um passo mais de fé. Não apenas vir, sentar e assistir o culto. Mas é quando o Senhor começa a trabalhar na nossa vida e diz assim, vamos se tornar um dizimista fiel na casa do Senhor. Vamos nos tornar um ofertante. Quando o Senhor, amados, Ele diz assim, vamos começar realmente a obedecer a palavra. Vamos pegar esta palavra aqui e vamos começar a colocar em prática na nossa vida. Não apenas vir assistir e ir embora, não. É vir assistir, se alimentar e praticar. É quando, amados, o Senhor olha para mim, para você e diz assim, eu vou te dar dons, eu vou te dar talentos, mas para você usar. Eu vou te chamar para você fazer alguma coisa na obra. Só que a gente precisa entender, amados, que esses dons e talentos não é para que o nosso ego se exalte, mas é para que nós venhamos diminuir, para que ele cresça. É quando, amados, o Senhor olha para mim, para você e diz assim, vamos lá cumprir o ID? Vamos começar a fazer a diferença na vida das outras pessoas, assim como um dia alguém fez a diferença na tua vida? É quando, amados, nós começamos a ser desafiados a colocar em prática, a nos envolvermos na obra do Senhor, de entendermos, amados, que nós não vemos apenas para sentar num banco e dizer assim, eu só vim receber. Porque se o Filho de Deus, amados, Ele não veio para ser servido, por que a gente acha que igreja é lugar de nos servir? Não, a igreja é lugar, amados, de nós servirmos. É isso que nós precisamos entender. Por que Jesus Cristo disse, eu não vim para ser servido? Será que eu e você somos melhores do que Jesus? Ao ponto de dizer que eu não posso fazer nada? Que eu não posso contribuir com nada? Que eu não posso me envolver em nada? Não, eu não tenho tempo. Não, a minha vida é muito corrida. Por que a gente acha tempo para tanta coisa e quando se refere a Deus parece que o tempo some? Esse, amados, é o convite do caminhar além. Só que esse convite para caminhar além, ele vai começar a nos levar para um relacionamento verdadeiro com Deus. Amém, igreja? E esse relacionamento com Deus verdadeiro, ele vai começar a nos exigir muito esforço. Não vai ser de qualquer jeito, eu vou ter que me esforçar para isso. Olha o que diz em Mateus capítulo 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de se apoderam dele. Amados, eu e você precisamos entender uma coisa, se nós não lutarmos, se nós não batalharmos, se nós não nos esforçarmos, o inimigo rapidinho nos tira da presença de Deus. O inimigo rapidinho trabalha na nossa mente, trabalha no nosso coração e nos afasta da presença do Senhor. E aí, amados, nós vamos ver os mais variados motivos para que eu não vá mais na igreja. É desentendimento aqui, eu não gostei daquilo ali, é uma palavra, é uma coisa que aconteceu, tudo vira desculpa para eu não estar na igreja. Automaticamente já vira desculpa e eu não vou estar nem na presença mais de Deus. Porque aí eu estou magoado com alguém e aí a minha oração já não flui mais como deveria fluir. Você está entendendo? O que eu quero que você entenda, amados, é que o Senhor, Ele está querendo nos levar para algo a mais. O Senhor, Ele está querendo, amados, fazer em nós muito mais do que eu e você pensamos, muito mais que eu e você imaginamos. O Senhor, Ele tem para cada vida de cada um de nós algo específico, amém? Mas eu e você vamos ter que lutar, principalmente para avançar no Senhor, para crescer no Senhor, para batalhar e vivermos aquilo que o Senhor tem. Por isso que vai exigir esforço da nossa parte, amém? Olha o que diz
junto com essa passagem, nós estamos falando ali da parábola da semeadura, amém? Coloca para nós lá Mateus capítulo 13, versículo 7, que vai dizer: a outra parte caiu entre os espinhos, é a terceira parte. A primeira caiu aonde? Onde é que caiu a primeira parte? Na beira da estrada. Vamos falar todo mundo para o povo lembrar. Dá uma cutucadinha aí, desperta quem dorme. E diz assim: na beira da estrada. Nem nasceu. A segunda caiu aonde? Meio das rochas. Nasceu, mas morreu. Agora a terceira está dizendo assim, ó, a quarta parte caiu entre os espinhos. E os espinhos, diga, os espinhos cresceram e a sufocaram. Interessante, amados, que o texto ele deixa bem claro: os espinhos cresceram. E esse é o trabalho do inimigo, fazer com que os espinhos cresçam. Cresçam para quê, amados? Qual é o objetivo? É nos parar. Tudo que o inimigo quer, amados, é nos parar. Há pouco eu conversava com um casalzinho que casou hoje lá. E sábado é o religioso. O inimigo não fica feliz quando um homem e uma mulher se unem em nome do Senhor, quando constituem uma família, quando começam a viver o plano e o propósito de Deus. O inimigo não quer isso. O inimigo, amados, não quer que você venha na igreja. O inimigo não quer que você consiga estar envolvido na obra do Senhor. Tem uma parte lá, eu quero a parte B, mas pode colocar Lucas 12, 48. Ele vai dizer, ó, aquele porém que não soube a vontade do seu Senhor e fez as coisas dignas de reprovação, levará a poucos açoites. Agora eu quero que você preste atenção nisso aqui. Mas aquele a quem muito foi, aquele que a que muito foi dado, muito lhe será exigido. Quem quer ser grandemente abençoado por Deus? Tem certeza? Porque quanto mais você é abençoado pelo Senhor, mais vai ser exigido de você. Quanto mais as tuas orações subirem ao céu, quanto mais as tuas orações forem atendidas pelo Senhor, mais vai ser exigido de você. Então, entenda isso: aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Aquele a quem muito se confia, muito mais se pedirão. Então, amados, eu e você precisamos entender: quanto mais Deus está nos abençoando, mais o Senhor vai pedir de nós. Mas agora eu estou fazendo parte do ministério de louvor, agora eu estou fazendo parte da liderança da igreja, agora eu estou fazendo parte do diaconato. Vai ser exigido mais ainda. Porque eu digo uma coisa nas reuniões da liderança: você como membro, eu não posso te exigir muita coisa, não posso te cobrar muita coisa. Mas a partir do momento que você diz assim, eu aceito ser líder, você está me dando liberdade para mim te cobrar. Por quê? Porque você aceitou um chamado. Amém? Então por isso, amados, que eu e você precisamos entender isso aqui. Às vezes nós vamos dizer assim: por que parece que a caminhada está ficando difícil? Porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais o Senhor está fazendo na nossa vida, amados, mais as lutas vão se levantar. Eu e você precisamos entender, amados, que antes de Deus nos aprovar, primeiro Ele vai nos provar. Nós vamos acabar passando pelo deserto, mas nós precisamos entender uma coisa: é passar. É não olhar para a luta, amados, e não focar na luta. Os nossos olhos têm que estar focados no Senhor. Se nós nos perdermos, amados, nessa caminhada, nós nos perdemos de Cristo. Se nós nos perdemos, amados, naquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida, como que nós vamos fazer a vontade do Senhor? Nós vamos entender, amados, que aquilo que o Senhor está nos pedindo é um padrão diferente, talvez, daquilo que a gente viveu uma vida toda. E aí, amados, nós nos convertemos, entregamos a nossa vida para Jesus, e agora tudo precisa ser mudado na nossa vida. É fácil? Não. Porque quanta coisa a gente fazia do nosso jeito, e agora quando a gente entrega a vida para Jesus, Jesus começa a dizer assim: não, não é assim. Antes qualquer briguinha que o casal dava, diz assim: vamos fazer assim, cada um toma o seu rumo. E Jesus agora diz assim: não, agora vocês vão conversar, vocês vão orar e vocês vão acertar.
Amém? Deixa eu ver os casais. O que eu quero que você entenda, amados, que viver o padrão de Deus, Ele vai nos desafiar. Por isso que quando essa água, amados, Ele vem pela nossa cintura, Ele vai mexer com a nossa estrutura. Porque Ele vai estar nos tirando o controle. E quando Ele nos tira o controle, amados, a gente fica um pouco vulnerável. E sabe, amados, se tem uma coisa que é difícil, aprender a depender de Deus. Quem é que quer depender de Deus? Você tem certeza? Porque depender de Deus, amados, na maioria das vezes vai contra a tua vontade. Depender de Deus, amados, é quando você ora e você entrega nas mãos de Deus, e você vai ter que esperar o tempo e a resposta de Deus. E não vai ser, muitas vezes, do jeito que você queria. Aí você diz assim: Deus, está demorando. E Deus assim: mas tu não entregou nas minhas mãos? Ah, mas é que eu quero que seja assim. Não, se tu entregou nas minhas mãos, quem faz sou eu. O problema, amados, é que muitas vezes a gente está dizendo: eu quero ser cristão, mas eu quero que seja do meu jeito. Por que que os espinhos sufocam? Porque o inimigo vai trabalhar para isso. Aí muitas vezes ele vai trabalhar no nosso jeito de agir, no nosso jeito de pensar. E eu não estou falando lá fora, eu estou falando aqui. Aí a gente começa a pensar assim: mas a igreja tinha que ser desse jeito, mas a pregação tinha que ser assim, não, mas o louvor tinha que ser assim, não, mas tal coisa tinha que ser assim. Porque a gente quer mudar e tem que ser do jeito que nos agrada. Mas nós não viemos aqui, amados, para um agradar os outros. Isso aqui não se chama um culto? E nós viemos aqui então para cultuar a quem? A homens ou ao Senhor? Por isso, amados, que a gente precisa entender uma coisa. Coloca para nós lá agora Mateus 13, 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das sufocam a palavra. E ela fica. Aí a pessoa está dentro da igreja, mas não tem fruto. Por quê? Porque eu estou tão preocupado com as coisas do mundo. Eu estou tão preocupado com as riquezas. E porque eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquele outro. E aí a gente se apega a tantas coisas. E a gente esquece que a gente só precisa de uma. E tendo Jesus, amados, a Bíblia diz que as demais coisas vos serão. O problema é que a gente quer primeiro as demais coisas. Primeiro a gente acaba invertendo, amados. A gente acaba invertendo o que a palavra nos diz. E aí quer, amados, que a palavra ela se cumpra. Vamos querer fazer as coisas do nosso jeito. E aí dizer assim: não, Deus, agora eu vou fazer assim. Se o Senhor fizer, eu faço. Se o Senhor não fizer, eu não faço. Lembra da história de Saul? Deus pede para ele: vai lá, destrói os amalequitas, mata tudo que tem lá. Era a ordem. Por quê? Porque era um povo mau. Aí ele vai lá e não faz como Deus mandou. Ele pega o melhor dos bois, o melhor dos carneiros e vai e faz um sacrifício para Deus. A pergunta é: Deus tinha pedido sacrifício? Deus apenas queria que ele obedecesse. Às vezes, amados, eu e você podemos estar fazendo coisas em nome de Deus, mas estamos desobedecendo a palavra de Deus. Entenda uma coisa, amados: fazer a vontade de Deus, ela está acima daquilo que eu e você achamos que é o certo. Fazer o que a palavra nos pede, aquilo que Deus nos pede, está acima daquilo que muitas vezes eu e você estamos julgando que é o que Deus quer. O que Deus quer, amados, é muitas vezes só a nossa obediência. Mas às vezes a gente está preferindo sacrificar, como Saul fez. Aquilo que era para nós fazer, não fizemos. E aquilo que Deus não está nos pedindo é o que nós queremos fazer. O que eu quero que você compreenda nessa noite, amados, é algo muito simples. Coloca lá Romanos 8, 5. Os que vivem segundo a carne inclinam
para as coisas da carne. Os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne, mas a do Espírito, vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne, o que diz ali? Os que estão na carne, aí, amados, nós precisamos compreender que a nossa maior luta faz assim. Faz assim. Faz, picha o dedo aí. Esse é o teu maior inimigo. Você mesmo. A nossa própria carne, amados. Porque lembra, vamos lembrar lá no início, lembra lá de Gálatas? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive, e a vida que agora eu vivo na carne. Eu ainda continuo na carne. Então por isso, amados, que todos os dias Paulo vai nos dizer que nós temos que mortificar a nossa carne para viver pelo Espírito de Deus. É quando, amados, eu e você vamos entender que todos os dias nós vamos levantar e lutar contra nós. O nosso maior inimigo vai ser nós, amados. Vamos ser sinceros, vou fazer uma pergunta sincera. Quem é que não estava com vontade de vir hoje no culto e veio? 2, 3, 4, 5. Não estava com vontade. Por quê? A carne não quer que você venha. A carne não quer que você busque. A carne não quer que você se renda ao Senhor. Por quê? Isso quem faz é o Espírito. Então nós precisamos entender, amados, que a primeira luta que nós vamos enfrentar vai ser contra nós mesmos. E essa luta, amados, que nós vamos enfrentar com as coisas do mundo, vai trabalhar orgulho, vaidade, riqueza, fama, status, prazeres, as coisas materiais. Porque a nossa carne vai procurar isso. Amém? E aí, amados, se nós não mortificarmos a nossa carne, nós caímos. Mas aí a Bíblia diz, amados, que aqueles que vivem pelo Espírito, é quando nós começamos a buscar ao Senhor. Quando nós começamos a buscar o Senhor, a Bíblia vai nos ensinar, amados, que nós começamos então a obedecer a Ele. Aí obedecer já não se tornou um fardo. Nossa, mas eu vou ter que fazer isso aqui? Não, a gente faz de coração tranquilo. A gente vai olhar para a palavra de Deus, vou fazer isso aqui com alegria no meu coração. Quando a gente vive pelo Espírito, amados, a humildade, a fé, não vai ser um desafio. Vai ser uma caminhada constante. De nós olharmos para o que Jesus fez e dizer assim, eu vou fazer também. De buscarmos da maneira como Jesus buscou, e nós buscarmos também. Aí, amados, quando nós vivemos pelo Espírito, nós vamos começar a experimentar o verdadeiro amor de Deus. Não apenas, amados, sendo um religioso, mas aprendendo a viver como filho. Entendendo, amados, que o Senhor, Ele tem o melhor para as nossas vidas. Aí, amados, quando nós vivemos pelo Espírito, perdoar não vai ser impossível. Porque o Espírito Santo vai trabalhar na nossa vida. E aquilo que nós abríamos a boca e dizíamos, eu não perdoo, o Espírito Santo vai trabalhar e vai dizer assim, libera perdão. E isso vai tirar um peso dos teus ombros. Aquilo que feria o nosso coração, aquilo que magoava, que nos fazia chorar, que nos entristecia, o Espírito Santo vem pelo Espírito e tira. Aí não é pesado, não é? É quando, amados, nós vamos olhando e vivendo pelo Espírito e a gente começa a ser grato pelas coisas mais simples. Eu acordei de manhã, obrigado, Senhor, porque eu estou vivo. Eu olho para minha casa, eu olho para minha família, obrigado, Senhor. Eu começo a ser grato pelas coisas que Deus está fazendo. Eu começo a olhar para aquilo que Deus está me abençoando e eu digo, obrigado, Senhor. Eu não fico dizendo, mas é que podia ser assim, podia ser desse jeito. Não, mas agora eu quero tal coisa.
a gente começa a ser grato ao Senhor pelas coisas mais simples. É quando a gente aprende, amados, o que é ter temor pelo Senhor. É quando a gente vive pelo Espírito. De olhar para a palavra de Deus e dizer assim, isso aqui é muito sério. De estar dentro da igreja e dizer assim, isso aqui é muito sério, porque eu estou me reunindo num lugar onde a presença do Senhor é real. Isso, amados, é quando eu e você somos despertados a viver pelo Espírito. Aí quando então nós olhamos nessa fase onde a água está pela cintura, amados, nós vamos começar a olhar e nós vamos ver quais são as opções que eu tenho. E as opções que eu tenho, amados, é mergulhar ou me afastar. E dentro da igreja, amados, apenas me tornar um religioso, aonde eu venho e cumpro tabela, mas eu não tenho um relacionamento verdadeiro com Ele. Eu não tenho uma entrega verdadeira com Ele. Eu venho, apenas escuto. Eu venho apenas e participo. Mas quando eu passo da porta, eu saio do mesmo jeito que eu entrei. E aí a pergunta é, amados, qual é o sentido de eu passar entrando por aquela porta de um jeito, participar de um culto de adoração a Deus e quando sair do mesmo jeito? Está entendendo? Eu vim, estava no lugar onde o Senhor está, porque a Bíblia nos diz que onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, lá eu estarei. Amém? Mas quando eu saio daqui, eu saio do mesmo jeito que eu cheguei. É como se não tivesse acontecido nada. O Senhor não está nos chamando para isso. O Senhor está nos chamando, vai um pouco mais além. Anda um pouco mais fundo. É mais difícil? É, mas o Senhor está nos dizendo, vai valer a pena. Vai dar mais trabalho? Vai. Ser fiel a Deus não é fácil. Obedecer a Deus não é fácil. Mas a recompensa é grande. Eu quero que você compreenda isso, amados, que o Senhor, Ele quer, amados, nos abençoar. Mas eu e você precisamos nos render a Ele. Nós precisamos, amados, entregar tudo nas mãos do Senhor, pertencer a Ele. Aí, amados, para nós finalizar, Mateus 22:14. Estou falando muito em Mateus hoje, não sei porquê. Porque muitos são e poucos. Por que essa conta não bate? Só ouve, né, Jonas? Muitos são chamados, poucos escolhidos. Por que todos vão chegar um dia a ouvir o Evangelho e muitos não vão querer? Muitos são chamados, poucos, porque nem todo mundo quer Jesus. Nem todo mundo, amados, quer realmente Jesus Cristo. Tem pessoas que querem o que Jesus pode dar. Eu estou enfermo, eu quero uma cura. Eu estou passando por uma luta, eu quero uma solução. Eu estou enfrentando um problema, eu quero que Jesus solucione. Então eu apenas quero o que Jesus pode me dar. Amém? Mas nem todo mundo quer esse Jesus na sua vida. Nem todo mundo, amados, quer que realmente Jesus seja Senhor e Salvador. Aí nós vamos voltando e vamos lá para o início. Quando a palavra nos diz que eu e você fomos criados à imagem e semelhança. Quando a palavra diz que eu e você fomos criados à imagem e semelhança, aonde que eu e você temos que estar? Qual é o melhor lugar para mim e para você estar? Hein, igreja? Se não é na presença de Deus. Mas Deus não quer, amados, que o nosso relacionamento seja pelo tornozelo, pelo joelho ou pela cintura. Ele ainda vai querer mais. Mas a pergunta é, estamos dispostos a isso? Porque semana que vem, amados, o que nós vamos falar é quando eu mergulho. É quando eu me jogo.
É quando eu me lanço na presença do Senhor. E aí eu vou começar a viver realmente tudo o que o Senhor tem para minha vida. Então ainda, amados, nesses 3 níveis que nós falamos até hoje, cada um deles, eu e você temos a oportunidade de dizer assim: eu não quero. Agora, quando nós chegamos, amados, a mergulhar de verdade, eu vejo que eu não tenho outro caminho. Porque depois de mergulhar, amados, de verdade, ninguém se afasta. Quando dizem, o fulano se desviou, não, ele ainda não tinha experimentado o verdadeiro amor. Porque quem experimenta o verdadeiro amor de Deus, amados, não se desvia da presença de Deus. Quem realmente tem Jesus no coração, não sai da igreja por causa de pessoas. Aplauda ao Senhor. Te coloca de em pé. Aprenda uma coisa, amados. O Evangelho, ele não veio para nos agradar. Ele veio para nos salvar. Para nos salvar, amados, ele vai ter que trabalhar na nossa vida. Para trabalhar na nossa vida, amados, muitas vezes ele vai ter que mexer em coisas que nós não queríamos que ele mexesse, mas que serão necessárias. Então talvez hoje, você chegou aqui, e agora esse nível que o Senhor está te chamando hoje, talvez você vai ter que olhar um pouco lá para o fundo do teu coração e dizer assim: eu ainda tenho coisas aqui dentro, que ainda não estão resolvidas. Eu ainda carrego coisas na minha vida que ainda o Senhor não tocou, porque eu não deixo. Tem coisas que eu ainda não faço, por quê? Porque eu não quero obedecer. Só que hoje o Senhor está dizendo assim: agora a água é pela cintura. Agora você vai pegando o controle e você vai entregando nas mãos do Senhor. E ninguém melhor, amados, do que você para saber como que é a tua vida. Presta atenção no que eu vou te dizer. O Senhor hoje te trouxe aqui porque Ele quer arrancar tudo aquilo que está te impedindo hoje de ir mais fundo. Talvez Ele vai ter que ir lá na tua infância. Talvez Ele vai ter que ir lá no teu passado. Talvez Ele vai ter que mexer nos teus sentimentos, nos teus relacionamentos. Talvez Ele vai ter que mexer na tua história que te trouxe até aqui e começar a mexer em algumas feridas. Talvez tirar algumas cascas, fazer sangrar para que a cura venha de dentro. Porque às vezes a gente acha que quando tem a casquinha em cima já curou. Não, a ferida está lá por baixo. Andar, amados, com a água pela cintura é ir mais fundo antes de mergulhar de vez. É quando eu percebo, amados, que não sou eu mais que estou no controle. E aí, amados, agora é você que tem que olhar para você mesmo e ver o quanto você quer mergulhar no Senhor, o quanto você quer ir mais fundo no Senhor, o quanto você realmente quer buscar ao Senhor de todo o teu coração. Fecha os teus olhos. Coloca a tua vida diante do Senhor. Coloca a tua vida diante do Senhor, mas abra o teu coração. Abra o teu coração, amados, de uma maneira onde você vai dizer para Ele: Senhor, vai lá fundo. Vai lá no fundo, e se tem alguma coisa que ainda precisa ser arrancada do meu coração, então arranca hoje. Se precisa ser limpado, que seja limpado hoje. Hoje, amados, você precisa entender uma coisa: você precisa dar liberdade. Se você quer que dentro de você flua um rio de água viva, você vai ter que dar liberdade para o Espírito Santo ministrar no teu coração. Você vai ter que pegar o controle que estava nas tuas mãos, você vai ter que entregar para Jesus e dizer assim: pega. Não interessa a tua dor, não interessa a tua mágoa, não interessa a tua história. Se você abrir o teu coração hoje, Ele traz cura e restauração para a tua vida. Hoje Ele liberta de tudo aquilo que te aprisiona e começa a te preparar para você mergulhar. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor neste momento.
Senhor, toca fundo, Pai, na nossa alma. Toca fundo, Senhor, no nosso coração. E começa a arrancar de dentro de nós tudo aquilo que nos fere, que nos magoa, que nos entristece. Toda barreira, todo impedimento, tudo aquilo, Pai, que foi criado, que foi gerado dentro do nosso coração. E que hoje tem nos afastado do Teu amor. Que hoje tem nos afastado da Tua presença. Nós queremos hoje, Pai, dar um passo de fé. Hoje nós queremos, Pai, sermos limpos. Mas sermos limpos, Pai, de dentro para fora. Por isso que nós te convidamos, Espírito Santo. Tens liberdade neste lugar agora. Tens liberdade neste momento agora para ministrar. Para começar, Senhor, a tocar com unção, com poder e com glória. E começar a transformar vidas neste lugar. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Sai do teu lugar, vem aqui à frente. Vem aqui à frente, amados, mas vem assim, ó, para abrir o teu coração. Talvez tem coisas, amados, que até hoje você ainda não falou. Pode chegando bem para frente para dar espaço para os demais. Os que estão aqui na frente, chega bem na frente, isso, vai dando espaço. Organiza isso, organiza aí, ajuda aí, Marcos. Coloca o Alfredino na cadeira ali, ó, sentadinho ali. Amados, o que eu quero te dizer nessa noite, não é apenas mais um culto. Eu quero que você entenda isso, amém? Não é apenas mais um culto, amados. Não é só mais um culto, mas é o culto, amados, que se você abrir o teu coração de verdade, se você, amados, te render de verdade, hoje o Senhor vai te levar a algo que você ainda não viveu. Hoje, amados, as barreiras, elas vão cair por terra em nome de Jesus. As muralhas que o inimigo construiu no teu coração, aquilo que o inimigo, amados, fez na tua vida emocional, na tua vida espiritual, na tua vida sentimental, hoje vai cair por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Todo o principado, toda a potestade, todo espírito maligno das trevas que trava mente e coração, hoje eu já repreendo agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. E eu clamo ao Senhor, começa a ministrar agora. Orem com força, com unção, e comecem a quebrar todo tipo de maldição, todo tipo de barreira, tudo aquilo que age na mente, no coração, que todas as barreiras caiam por terra. Orem forte. Abre o teu coração, amados, você vai receber oração. Mas abre o teu coração nessa noite para ser limpo. Abre o seu coração nessa noite para você ser curado. Abre nessa noite o seu coração para você ser liberto. Hoje o Senhor vai mudar a história da tua vida. Hoje o Senhor vai fazer com que tudo aquilo que te fere caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós declaramos agora no mundo espiritual, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo principado, toda potestade, toda obra maligna, toda maldição, todo espírito das trevas que age na mente e no coração, em nome de Jesus, seja queimado agora, caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que não provém do Senhor agora, tudo aquilo que age na mente, tudo aquilo que age no coração, eu dou uma ordem agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, começa a libertar essas mentes agora. Começa a libertar os corações agora. Em nome de Jesus Cristo, toca agora. Toca agora, Senhor, em nome de Jesus, toca agora. Espírito Santo de Deus, toca agora, lá no fundo. Pai, aonde só ela sabe. Aonde só ela, Pai, sabe da dor. Daquilo, Pai, que foi lá no passado. Daquilo que feriu, daquilo que machucou.
Toca agora.